Hello, greetings to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos estudar o verbo modal will, que é um verbo que leva o verbo principal para o futuro. Então, se você quiser expressar ideias no futuro, uma das formas é com will. Existem outras formas também, né? Você pode usar o presente contínuo para expressar ideias no futuro. A gente já abordou isso aqui no canal. O verbo, ou a locução, né? A construção verbal. To be going to também expressa ideias no futuro. E a gente vai explorar situações, diferenças, né? Envolvendo o verbo will. Let's get go! Sem mais delongas. Bom, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? A partir de uma das gramáticas que eu tenho. Mas vamos primeiro para os basics, para a coisa básica. O verbo é esse aqui, tá? Verbo will. Então, ele expressa ideias no futuro. Deixa eu mexer aqui. Para eu poder aumentar a letra, né? Para ficar mais visível. O que eu fiz aqui? Pera aí, gente. Então, will expressa ideias no futuro, é um verbo modal, tá? Quando a gente tem verbos modais, né, existem vários verbos modais. São verbos de modo. Os verbos modais, eles têm algumas características, né? Eles fazem pergunta sozinho, eles negam sozinho, eles fazem eles são usados tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. I will travel to the US. I will travel to the US this year, por exemplo. Eu viajarei aos Estados Unidos este ano, né? Então, aqui eu estou usando o verbo will para expressar uma ideia no futuro, tá? Existem algumas especificidades do verbo will que a gente precisa notar. Will, quando expressa uma ideia no futuro, ele se refere a algo que você não planejou, né? Você tomou a decisão ali no momento, eu vou viajar, mas você ainda não se programou e tal. Então, o verbo will é usado para essas situações, dentre outras, né? Mas aqui eu estou explorando a estrutura com vocês. Então, will, ele vem antes do verbo principal, né? I will travel. Travel é o verbo viajar. Então, I will travel, eu viajarei. Então, o fato de eu usar o verbo modal will significa que eu estou expressando uma ideia no futuro, tá? Quando eu faço pergunta em inglês, né? Existem diversas situações com outros verbos, né? Verbos principais, eles demandam verbos auxiliares para fazer pergunta, mas aqui não. Aqui a gente usa will. Will you help me? Por exemplo, você me ajudará? Deixa eu fechar aqui para ver se melhora. Porque sumiu aqui o ícone, né? Pronto. Will you help me? Então, eu tenho aqui, você vai me ajudar ou você me ajudará? Então, na pergunta, eu coloco o verbo no início da frase, tá? No início da construção. Evidentemente, se eu tiver pronomes interrogativos, esses pronomes interrogativos, eles virão antes, tá? Você coloca antes, mas aqui é uma estrutura tradicional, né? Aqui eu tô pedindo, né? Você me ajudará? Will you help me? Você me ajuda? E na hora de responder, vamos responder essa pergunta. Will you help me? Aí você pode responder yes, I will, né? Afirmativa com resposta curta. No, I won't. Ai, gente, eu vou ter que pegar. Ai, gente, esse meu teclado, ele tá uma caquinha, tá? Tem que trocar esse teclado ou configurá-lo de uma outra forma. Aqui, tá vendo? Ó, no, I want.
Então, yes, I will, no, I won't. Então, as respostas curtas você usa na afirmativa, o verbo will, na negativa, won't. Ou will not, que é a mesma coisa. Mas, assim, praticamente todas as situações de inglês falado e até inglês escrito é muito mais comum você encontrar won't, né? Em detrimento de will not. Mas é possível também. Quando eu uso frases longas, tá? Na afirmativa, eu uso will. Porque se eu tirar o will daqui, a frase fica no presente. I travel, né? Ao invés de I will travel. Então, o will é condição necessária para que eu expresse a ideia de futuro aqui. Porque se eu tirar o will da frase, por exemplo, I travel to the US every year. Eu viajo aos Estados Unidos todo ano, né? Aqui eu tenho uma frase no presente simples. Ao passo que, se eu usar will, eu expresso uma ideia no futuro. Então, observe isso, tá? Então, aqui na pergunta, lembre-se que o will vem antes, né? A gente vai explorar esse verbo nos exemplos. E as respostas curtas e longas, tanto nas respostas curtas quanto nas longas, a gente tem que usar o will, tá? Por exemplo, yes, I will, ou yes, I will, I'll, eu vou pegar aqui a forma abreviada, I'll help you. Sim, eu ajudarei você, tá? Então, yes, I will. Yes, I'll help you. É possível também, gente, é possível utilizarmos a forma abreviada I'll, ou seja, você pega o apóstrofo mais o LL, e aí você pode usar para you, para he, para she, para it, para we e para they. Tá? Então você pode usar. Você pode ter as seguintes configurações, né? Você pode ter I'll, né? Importante colocar o I aqui com maiúsculo, né? Que ele sempre vem em maiúsculo. Você pode ter o you, Você pode ter he'll. Então a forma de pronunciar evidentemente vai variar, né? She, it, vai ficar it'll. E você tem também we, will e they'll. Então você tem aqui essas formas. Na negativa é uma forma só, tá? Na negativa você só vai poder usar want. Tá? Não existe nenhuma combinação customizada do sujeito com o verbo will e com o not. Vai ser uma coisa só, que vai ser want. Então, isso aqui na afirmativa, tá? Yes, I'll help you. Por que eu dei esse exemplo aqui? Porque na resposta curta eu uso will e na resposta longa eu também uso will, tá? Na afirmativa. E isso é importante porque quando a gente compara, por exemplo, com os verbos do, did, né? Do e does, né? No presente simples e did no passado simples. Quando você compara essas construções, né? Você fará a pergunta utilizando do ou does ou did, né? Do ou does para presente e did para passado. E na resposta curta você pode falar yes, I do, no, I don't, yes, I did, no, I didn't. Porém, na resposta completa, na afirmativa, você tem que conjugar o verbo, tá? Eu vou dar um exemplo rápido para vocês entenderem o que eu estou falando. Que é diferente, né? Os verbos modais, eles têm essa característica, né? Na afirmativa, você vai conjugar o verbo. E na negativa também.
Na negativa você vai usar o verbo. No, I won't help you. Tá vendo? Então, não existe hipótese em que você utilize um verbo modal e esse verbo... Não existe hipótese em que você utilize um verbo modal e esse verbo modal não seja observado, seja na interrogativa, na afirmativa ou na negativa. Você utiliza em todas as formas. Aí eu vou dar só um exemplo rápido aqui, quando eu falo assim, does she study Spanish? Ela estuda espanhol? Vou eu copiar o ponto de interrogação de novo. Gente, eu tinha que ter visto isso antes do vídeo. Meu teclado aqui é uma coisa horrorosa. Porque o teclado do meu notebook, ele pifou. E aí eu queria fazer a configuração do teclado. Mas enfim, não tem problema não. Eu faço isso depois. Does she study Spanish? Então, essa pergunta é no presente simples. A gente usa aqui o verbo auxiliar does, certo? O study, ele não faz pergunta sozinho, ele é o verbo principal. Então, eu preciso, no presente simples, utilizar verbos auxiliares para fazer pergunta, né? Do ou does, né? Does a gente utiliza para os pronomes sujeito. He, she ou it, né? E na hora de responder, o que eu queria dizer é o seguinte, ó, eu posso pegar yes, she does, resposta curta, certo? Na hora da negativa, no, she doesn't, né? Que também tem uma forma abreviada. Yes, she does, no, she doesn't. Essa resposta é curta. Tá? Eu posso usar does not também. Na hora da resposta longa, vai ficar yes, she studies English. Então, o que ocorre aqui? No caso do does, a gente precisa conjugar o verbo, né? Se fosse do you study Spanish? Ao invés de does, seria do, certo? Do you study Spanish? Yes, I do. No, I don't study Spanish. Né? Ai, gente, eu coloquei English aqui. Yes, she studies Spanish, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Na afirmativa, uma resposta longa, você não usa o verbo auxiliar. Então, tá bom. Dado esse contexto aqui, vocês já entenderam, né? Que tem essa diferença. E, assim, há exemplo de outros verbos modais, né, que também terão essa característica. Você tem should, você tem must, você tem may, você tem can, você tem o próprio will, você tem o verbo might. Esses são alguns que eu tô lembrando, tá? Tem outros verbos também, a gente vai estudar ao longo dos vídeos. Eles não têm relação com will, tá? É só para mostrar para vocês que outros verbos também são modais, né? Assim, tem outros significados. Vamos lá, continuar. Agora, dado que vocês já entenderam, vamos ver os exemplos, tá? Vamos começar a ver os exemplos. Para entender quando que nós utilizamos esse tempo verbal, né? Oh, I left the door open. I'll go and shut it. Bom, aqui nós temos um exemplo em que o verbo will, ele está sendo utilizado em uma situação em que você acabou de tomar uma decisão, né? Você tomou uma decisão a partir de algo que está acontecendo no momento, ou seja, não é um planejamento. Vamos ver aqui. Oh, I left the door open. Esta frase, ela está Esta frase aqui está no passado simples, né? O verbo left é passado
do verbo live, né? E particípio também. Passado simples é a segunda coluna dos verbos e particípio passado é a terceira coluna. Então, eu deixei a porta aberta, né? I left the door open. Deixei a porta aberta, tá? Então, left aqui passado simples, que é um verbo irregular, tá? Ok, então, eu acabei de lembrar, né, que eu deixei a porta aberta, aí o que ele fala? I'll go, ou seja, eu irei, e I'll go and shut it, ou seja, eu vou fechar a porta, né? Eu irei até a porta, né? Evidentemente, I'll go, o verbo go é o verbo ir, ou seja, eu vou ir ou eu irei, né? I'll go, eu irei, and, e, fechar a porta, né? Shut it. Shut é o verbo fechar. I'll go and shut it significa eu irei fechar a porta, né? Eu irei, ou seja, eu vou até a porta e vou fechá-la, né? Interessante que você está usando I'll go, né? Ou seja, está usando o verbo will aqui só no primeiro verbo, e aqui você está utilizando a conjugação padrão, né, do bare infinitive ou do presente, mas é tudo uma ideia futura, né? Ou seja, eu irei fechar a porta, tá? Ou vou ali fechar a porta. Bom, então é isso. Então, I'll go, por que eu estou usando will aqui? Eu estou usando will porque é algo que você acabou de decidir, né? Você se lembrou que você deixou a porta aberta, né? Oh, I left the door open. Oh, eu deixei a porta aberta. I'll go and shut it. Eu vou fechar a porta, né? Vou ali fechar. Tá bom? Segundo exemplo, também tem essa ideia, né? De algo que aconteceu recentemente. Nós temos aqui, did you call Max? Essa pergunta está no passado simples. Nós temos aqui o verbo auxiliar did, né? Que é necessário para fazer perguntas no passado simples. Ou seja, você ligou para Max, né? Call é chamar, ligar, né? Chamada telefônica, chamada de vídeo, né? Video call, chamada de vídeo. Então, call é ligar, chamar. Está muito relacionado a telefone, né? Então, você ligou para Max. Did you call Max? Aí a pessoa responde, oh no, ou não, I forgot, eu me esqueci, né? Esqueci de ligar. Oh no, I forgot, eu esqueci. Forgot aqui é passado do verbo forget, né? Que é o verbo esquecer. Forget, forgot, e particípio forgotten, tá? Então, é um verbo irregular também. Tem o passado simples e o particípio diferentes, né? Bom, o que mais a gente tem aqui? Então, a primeira parte perguntou, você ligou para Max? Oh, não, eu me esqueci. I'll call him now. Eu vou ligar, ou chamarei, eu ligarei para ele agora, né? Eu ligarei para ele agora. I'll, tá vendo? Aqui nós temos o futuro, né? I will é a mesma coisa. I will call him now. Ou seja, eu chamarei, né? Ele agora. I'll call him now. Ou I will call him now. Him aqui é um pronome objeto, né? Ele está se referindo a essa pessoa aqui, né? Eu vou ligar para quem? Para o Max, que eu esqueci de ligar. Então, I'll call him now. Eu ligarei para ele agora. Então, essa aqui é uma outra situação em que você usa o verbo will, né? É a mesma situação do exemplo anterior, né? Que é algo que você decidiu ali no momento, tá bom? Você já não teve um planejamento. Por que a gente faz essa distinção? Para diferenciar o verbo will, né,
do verbo to be going to, né? Que são construções diferentes. Bom, what would you like to drink? Aqui nós temos outro verbo modal, verbo would, tá? Que é usado muito em condicionais, né? Ele tem essa ideia... como que eu costumo explicar o verbo would, né? Você tem I like, eu gosto, certo? I would like, eu gostaria. Então, ele leva o verbo pro ria, né? Em termos práticos, é como se fosse isso. Algo que você gostaria de fazer. What would you like to drink? Aqui, o que você gostaria, né? Porque o verbo like é gostar. Como ele está combinado com esse verbo, que também é um verbo modal, vai ficar gostaria. E os verbos modais, lembra que eu falei que na hora de fazer pergunta com o verbo modal, você coloca no início da frase? Só que eu fiz a ressalva de que, ok, é no início da frase, mas se eu tiver pronomes interrogativos, o pronome interrogativo vem antes, tá? Então, what, pronome interrogativo, o que, né? Então, o que você gostaria de beber ou tomar, né? Então, pronome interrogativo, verbo modal, sujeito e verbo, tá? Ou aqui, like, gostaria, né? Would like, gostaria, né? Porque like simplesmente é gostar, né? What would you like to drink? O que você gostaria de tomar, né? Aqui nós temos a combinação do like com o drink, utilizando a preposição to. E na resposta, eu tenho I'll have orange juice, please. Ou seja, você decidiu o que tomar diante da pergunta que foi feita. Ou seja, algo que você decidiu no momento ali. Então, eu terei, traduzindo ao pé da letra, né, que have é o verbo ter, eu terei suco de laranja, por favor. Ou seja, eu vou querer suco de laranja. A mesma coisa, né? Sentido prático. Porque I'll have não é eu gostaria de tomar, tá, gente? I'll have é como se fosse eu terei, porque have é o verbo ter, e I will have, o will leva o verbo have do futuro. Mas a ideia é essa, né? O que você gostaria de tomar? Gostaria de suco de laranja, por favor. I'll have orange juice, please. E é importante lembrar que não faz essas traduções literais para tudo. E a gente vai vendo que à medida que você vai aprofundando, estudando mais coisas, é necessário que você aprenda mais as estruturas em inglês, amplie seu vocabulário para você esquecer do português em determinado momento, tá? Porque senão você não vai atingir fluência, você vai ficar sempre ancorado no português, vinculado à tradução para poder expressar suas ideias, e isso não dá. Já pensou? Tudo que você falar, você tem que traduzir na sua cabeça, e mesmo assim, as traduções, quanto mais complexas elas vão ficando, menos literais, porque a lógica do inglês não foi feita a partir do português, né? É uma lógica própria, então você tem que entender essa lógica para você se familiarizar, tá? Ok. Aqui nós temos uma outra situação, que vai ser o último exemplo deste vídeo, que eu tenho o seguinte: é muito comum, tá? Eu utilizar é muito comum eu utilizar will com essas construções aqui. I think e o complemento, ou I don't think e o complemento. O que é I think? I think significa eu acho, eu penso, né? Ou seja, você vai expressar uma opinião, algo, né? Algo que você está pensando, uma opinião sua, uma impressão que você tem. Então, quando você fala assim, I don't think, significa eu não acho. Ou seja, você tem uma ideia negativa, né? Porque think é o verbo pensar, achar. Então, eu não acho que... Aí você me pergunta, Thales, cadê o que aqui? Não tem o que aqui.
Mas em inglês é possível você usar o that, tá? Para conectar essa parte aqui com essa outra parte. Então, eu não acho, ou eu não penso que eu sairei hoje à noite. Tá? Mas é muito mais comum eu não usar esse that, né? Esse pronome relativo aqui. Então, eu posso tirar ele fora. Então, I don't think I'll go out tonight. Eu não acho que eu sairei hoje à noite. Tá? Aí você fala, onde que tá o sairei? Você tem go out, que é o verbo sair, né? É um phrasal verb, uma combinação verbo com preposição. I will go out vai ficar eu sairei. Em português a gente não tem esse hábito, né? De utilizar verbo no futuro conjugar. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa, né? Então, na prática, é com você, eu não acho que eu vou sair hoje à noite. Na prática é isso. Mas aqui você está conjugando o verbo diretamente, né? Então, go out significa sair. E will go out, né? Significa sairei, né? No caso aqui, I will go out, né? Aqui a forma abreviada, sempre importante lembrar. Eu estou usando I'll, tá? Então, eu não acho ou eu não penso que eu sairei hoje à noite. É isso. Né? Tonight significa hoje à noite. Esta noite. Né? I'm too tired. Aqui nós temos o verbo to be, né? I am, né? O verbo to be em uma forma abreviada, utilizando apóstrofo, né? Então, você pode usar I am ou I'm. To aqui é advérbio. Ou seja, quando eu falo I am tired, significa eu estou cansado ou eu estou cansada, certo? Quando eu falo I am too tired, significa eu estou cansado demais. Então, esse to aqui não é também, tá? To, quando ele está próximo, quando ele está acompanhando adjetivos, ele é um advérbio aqui, tá? Ok, então é isso. Vou falar com vocês hoje. E ao longo dos dias a gente vai vendo mais vídeos, né? Evidentemente. Esse vídeo vai ter que ter parte 2. Temos outros vídeos em que eu fui particionando essas explicações, né? Porque é muito conteúdo, então não dá pra gente ver todos os exemplos possíveis no vídeo. Então a ideia é dar essa explicação bem esmiuçada. Bom, gente, esse canal tem mais de 800 vídeos, né? A gente grava vídeos com regularidade, a gente lê esse eu, né? E tem desde o inglês básico até o avançado. Vídeos do nível básico são explicados em português, igual a este vídeo, mas também temos conteúdos de Intermediate Advanced, que são inteiramente em inglês. Então é só você dar uma olhada nas playlists, tem gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concurso, exercícios, leitura comentada. Então o conteúdo é bem variado. E na prática, todos esses conteúdos que eu estou revisitando, né? Porque eu já gravei vídeos de gramática, de uma gramática completa, assim. Eu estou revisitando esses tópicos utilizando a tela do computador, a forma mais amigável, mas já tem esses conteúdos, né? E que eu utilizo folha de caderno. Vocês podem ver que os primeiros vídeos do canal, eles foram assim, né? E à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo outras formas, tá bom? Don't forget to subscribe. Não se esqueça de assinar o canal. Subscribe to the channel. Hit the notification bell to get the latest updates. Ative o sininho para receber atualizações. And give a thumbs up if you enjoy the content from my videos. Dê um joinha, tá bom? Até o próximo vídeo.